Principalmente para você que convive, né, com pessoas aí já na terceira idade, ou melhor idade, né, como é definido também aí por muitos, tá? Se você cuida deles, você tem dificuldade em fazê-los se alimentar? Pois é, tem uma informação aí, essa é muito relevante, é que eles não gostam de se alimentar. Olha que coisa, então tem que estar em cima, tem que ter atenção, porque a alimentação é tudo, né, também nesse momento da vida. Para falar sobre isso, a gente vai conversar aqui com a Rony Roseli, ela que é geriatra, para tratar justamente desse tema. Eu estou surpreso porque muitas vezes, principalmente as mamães, né, os homens também, mas elas que se dedicaram muitos anos a cozinhar sempre foram boas assim de prato, né? E de repente na terceira idade ou melhor idade dá uma recuada, é isso mesmo? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos aqui no estúdio, bom dia a todo mundo em casa, cedinho, né? A gente aqui conversando sobre um assunto tão importante e tão relevante que é a alimentação. Quando a gente generaliza o idoso, a gente termina não se adequando a todo mundo, né? Não são todos os idosos que têm dificuldade de alimentação, mas é muito importante porque isso é comum. Só que o que acontece? Por que acontece isso? São diversos fatores e a gente precisa identificar. Ele não come porque tem alguma doença, não come porque tem alguma alteração dentária, não come porque a comida não está agradável, porque teve muitas restrições alimentares. Então, é muito importante para a pessoa que está nos ouvindo, o próprio idoso que esteja nos ouvindo e que esteja com alguma dificuldade de alimentação, ou aquele filho que cuida, tentar identificar o motivo, ou procurar ajuda para saber o motivo para que possa ser tratado. Porque a gente não pode colocar a dificuldade de alimentação como uma causa. Às vezes é um sintoma de algum problema que precisa ser tratado. E não pode ser negligenciado, porque aí sim é que pode vir complicações maiores, porque esse alimento vai fazer falta no físico dele, na condição de saúde dele. Isso. É claro que a gente precisa enxergar a condição de saúde do dia a dia desse paciente idoso. A gente precisa lembrar que, com o processo de envelhecimento, principalmente aqueles mais longevos, principalmente os que têm mais de 80 anos, ocorrem alterações fisiológicas normais no sistema digestivo, uma lentidão na digestão. Muitas vezes essa pessoa idosa está mais restrita em casa, tem menos atividades e aí naturalmente ela vai ter uma diminuição da sua alimentação. Então nunca comparar aquela pessoa com ela mesma 20, 30 anos atrás, né? Primeiro identificar se realmente tem uma dificuldade de alimentação ou se é uma diminuição adequada com o processo de envelhecimento. Esse é o primeiro ponto. Porque pode ter uma diminuição porque aquela pessoa não está mais naquela função ativa do dia a dia e com isso, obviamente, vai precisar de menos calorias, menos alimentos. Primeiro ponto. Identificando que realmente eu estou comendo menos do que eu preciso me alimentar, e obviamente a alimentação ela é muito importante, eu preciso tentar enxergar o porquê desse motivo. Porque muitas vezes, o que acontece é muito interessante. Eu pego pacientes com peso adequado, com alimentação adequada, mas mudou o tipo de alimentação. Por exemplo, às vezes acorda um pouco mais tarde, se alimenta muito bem de manhã, uma ingesta alimentar grande, e aí no almoço, que às vezes é muito pertinho, porque se tomar café, por exemplo, 9 horas da manhã, no almoço come menos, e a família tem a percepção de que ele não está comendo. Então, assim, é preciso ter esse entendimento, mas tendo realmente uma deficiência alimentar, precisa ir atrás da causa e descobrir e tentar reverter isso. Quando é que essa deficiência alimentar, ela é mesmo encarada como deficiência alimentar? Quando ele pula quantas refeições, quando ele come em que quantidade, como é que se tem esse diagnóstico? Pergunta difícil, né? É uma pergunta difícil porque isso é muito individual. Vai depender do seu peso, da sua massa muscular, das suas atividades diárias. Então, a alimentação e a quantidade da alimentação, ela é sempre individualizada. Isso tanto para a pessoa jovem, como para o idoso, para o idoso mais frágil também. Então, vai ser individualizado. É claro que o ideal é não pular refeições, mas, às vezes, as refeições ficam muito próximas. E como tem uma lentidão desse processo digestivo, se você toma café 9 horas, 9h30, às vezes não tem fome mesmo para almoçar meio-dia. Mas, como é que a gente avalia isso? Primeiro, o peso.
e a relação de IMC. Depois, alguns exames, albumina, deficiência de algumas vitaminas, a gente consegue avaliar isso. O peso é bem complexo a gente falar peso, a gente sabe hoje que não é só o peso, mas a relação daquele peso, aquele peso é massa gorda, é massa magra, mas a gente consegue identificar alguns sinais de fragilidade ou algumas deficiências nutricionais que a gente avalia em algum exame. E eu queria chamar a atenção, assim, independente do peso do paciente, uma perda de peso rápida, né? Então, independente daquele idoso ter já ser magro ou ter um sobrepeso. Eu estou perdendo peso rapidamente. Eu perdi 10% do meu peso em 6 meses, 20% do meu peso em 1 ano. Então, eu estou perdendo peso, é um sinal de alerta e você deve levar esse paciente, ou se você mesmo estiver perdendo peso, você deve procurar ajuda médica para investigar. Agora, tem algumas condicionantes, né, considerando aí na mudança de hábito, né, se tudo isso que ela coloca relativo à saúde não tiver relação, mas sim ali a falta do convívio social, é um idoso mais solitário, é uma comida pouco atraente, né, também ali para aquele momento da refeição, isso pode ter interferência também. Pode. E aí você entrou num assunto muito importante, que são os transtornos de humor, né? Então, a gente sabe que com o processo de envelhecimento pode acontecer esse fato de isolamento social, e que é um problema muito grande no envelhecimento. Às vezes se aposenta, os filhos saem de casa e não tem ainda esse entendimento da importância dos vínculos sociais. Isso termina desencadeando ou podendo ser um gatilho para o transtorno de humor. Depressão idoso está muito associada à perda de peso e à inapetência, diminuição de alimentação. A depressão. Depressão. Então, e claro que o isolamento social pode ser um gatilho, pode ser um dos fatores que pode favorecer um quadro depressivo. Então, depressão no idoso causa diminuição de apetite e é um dos sinais que a gente observa. E, como você falou também, e é importante a gente falar, a diminuição do paladar. Existe, do processo normal do envelhecimento, também uma diminuição desse paladar. Eu preciso de alimentos mais temperados para que eu tenha prazer nessa alimentação. E, às vezes, esse pai ou essa mãe vai morar com o filho, ou o filho fica mais perto, e aí o filho pega tudo que ele ouviu do médico, da internet, parará, e faz uma restrição de dieta muito grande. Aí a pressão está alta, tira o sal. Mas tira o sal e não tempera aquele alimento. Né? A gente fala para tirar o sal, mas eu posso usar ervas, eu posso usar outros temperos que são saudáveis e que podem fazer com que aquela alimentação seja palatável, seja agradável. Um outro fator, às vezes o paciente idoso, frágil, tem dificuldade de engolir. E aí é recomendado uma alimentação pastosa. Só que o que é feito com essa alimentação pastosa? Passa tudo no liquidificador e mistura tudo naquela papa, naquela sopa. E eu falo que às vezes fica aquela sopa e papa e sopa. E às vezes, obviamente, tem uma recusa alimentar daquele idoso frágil. Imagina um idoso com uma demência, com Alzheimer, e tem uma dificuldade de engolir e deglutir. E aí você começa a fazer sopa e você mistura todas as coisas do mundo, feijão e macarrão e verduras, porque você acha que é mais nutritivo, mas o sabor fica muito ruim. Então, é importante prestar atenção nisso para que a alimentação desse idoso, caso ele seja frágil, caso ele não possa se alimentar sozinho, que ela seja uma refeição agradável, palatável. Não pode comer sal, existe uma série de ervas que temperam a comida e ela fica uma comida saborosa. Afinal, a alimentação ela é um prazer também, não é? E a gente não pode esquecer disso. Para a gente fechar, quais as medidas que normalmente são indicadas para idosos que registram falta de apetite? Suplemento alimentar, por exemplo? Sim, primeira identificação. É uma doença, não é uma doença? É uma doença, realmente é um problema? Procurar saber que doença. A gente sempre pensa nas mais graves, alguns tipos de câncer podem levar a isso, tem que ser investigado. Então, depressão, câncer, alteração dentária, alteração gastrointestinal, gastrite, esofagite, então, pancreatite, alteração de vesícula. Então, uma série de doenças que o médico vai fazer esse rastreio. Medicação. Algumas medicações, minha gente, elas podem dar alteração de apetite. Então, idoso
pode ter muita reação com medicação. Então, procurar a medicação. Então, eu tento identificar a causa e reverter a causa, tratar e resolver esse problema. Mas, enquanto isso não acontece, é importante suplementar sim. A gente tem uma série de suplementos e atenção para quem está me ouvindo, o idoso precisa comer proteína, então converse com seu médico, porque a ingestão nutricional ela deve ser enriquecida de proteína, então não é qualquer suplemento, né? Então, um suplemento que seja rico em proteína, porque não é só o peso, eu preciso também garantir massa magra nesse suplemento e a gente ganha massa magra, músculo, com ingestão adequada de proteína. E às vezes também tem o assunto é importante. Pode complementar. E às vezes também a gente precisa prestar atenção aquele idoso que tem até uma obesidade, mas ele tem um déficit nutricional de proteína. É fácil, o que é fácil cozinhar? O que é fácil fazer? Macarrão. Macarrão, é. Não é? O que é fácil de domingo, o que é fácil fazer? Um macarrão. Macarrão. E o que é difícil de mastigar? O que é difícil mastigar? Carne. Pois é. Então, você tem problema dentário, você vai terminar comendo comida pastosa. Aí, voltando para papa. E aí, eu tenho idosos que têm um peso adequado, mas têm déficit de proteína. Então, não é só o peso. Eu preciso saber como é que está essa massa, essa funcionalidade desse idoso. Então, prestar atenção nisso, na ingestão de proteína e aí buscar suplementos que tenham um teor de proteína a mais ou até aquela reposição alimentar, porque às vezes não é suplemento comprado. Então, às vezes a pessoa fala, ai meu Deus, então só vou poder comer bem se eu puder comprar o suplemento? Não, eu posso suplementar a minha comida do dia a dia, mas suplementar com proteína. E atenção, a gente tá cedinho agora de manhã, hora do café da manhã, e tem muito idoso que só come carboidrato de manhã. É o cuscuz, é o pão, é o pãozinho com a manteiga, é a macaxeira. A gente tem que colocar proteína nessa comida. Ovo é um ótimo alimento, um frango desfiado. Então, assim, melhorar a quantidade, mas também melhorar a qualidade. Então, a ingesta de proteína é fundamental para esse idoso. E, claro, buscar sempre assistência médica, nutricional, nutricionista para avaliar adequadamente. É isso aí, acompanhamento médico sempre que tiver qualquer indício de falta de apetite, de perda de peso, e aí tiver algum problema aí na sua vivência com o idoso, ou você idoso temperar tá comida, passando ela falou temperar. também, né? Não é? Gente, eu vou dizer, comida pastosa durante muito tempo, ninguém tolera, né? Então, assim, por que a gente vai fazer isso com o vovô, com a vovó? Não dá. Né? Então, vamos melhorar aí, vamos ser criativos, porque cozinha é criatividade, infelizmente, né? A gente tem que pensar dessa forma. É isso. Agradecer aqui a doutora Rony Roseli, geriatra, falando sobre falta de apetite em idosos. Se você pegou essa entrevista na metade, depois vai estar lá no YouTube para você acompanhar na íntegra, tá bom? Obrigada, doutora. Até a próxima. Obrigada a vocês. Até a próxima. Gente, você já sonhou em explorar os destinos mais incríveis do